E aí, vamos estudar a lição? Semana voou, sexta-feira chegou, obrigado por ter acompanhado cada dia, se faltou algum, busca que está registrado aqui no canal do YouTube PR Dudu Batista e você pode dar uma recapitulada geral nesta semana para você chegar com a lição na ponta da língua neste próximo sábado lá na igreja. Hoje também está disponível o resumo da lição de jovens, então assiste aqui comigo este vídeo sobre a lição de hoje dos adultos e também hoje aqui também no canal a lição resumida da semana inteira dos jovens. O dos jovens é uma vez por semana, dos adultos é todos os dias, de modo que a dos jovens está disponível aqui também. Combinado? Muito bem. Dois textos eu separei para destacar para esse nosso estudo adicional. O primeiro deles é o que está em Salmo 116, verso 15. Preciosa é ao Senhor, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que a morte dos santos do Senhor, dos servos do Senhor, diante dos seus olhos é encarado como algo precioso? Porque, veja, a morte traz o selamento para a salvação ou para a perdição. Já que os mortos não sabem de nada, eles não têm mais poder de decisão, não têm mais consciência, não têm mais poder de decisão. Eles não podem louvar mais, eles não têm mais poder de decisão, não têm consciência, não há como se arrepender, não há como voltar atrás, não há como refazer nada, não é como aceitar, não há como rejeitar. O que está feito, o justo continue sendo justo, o ímpio continue sendo ímpio. A morte sela para a salvação ou para a perdição, de acordo com a decisão até aquele presente momento. Quando alguém morre sendo um santo do Senhor, no sentido de ter se entregue a Jesus e estar separado para ser servo de Deus, por intermédio da aceitação do sangue de Jesus Cristo, pela graça, pela fé, este indivíduo tem o seu descanso visto como precioso aos olhos do Senhor, porque ele está apenas dormindo para despertar para a vida eterna, enquanto o ímpio está dormindo, mas não é mais preciosa aos olhos do Senhor tal descanso, porque ele está condenado para a morte eterna, não porque Deus não queria salvar, mas pela sua própria e deliberada escolha. Se ligou nisso daí? Outro texto que eu separei para você, Eclesiastes capítulo 7, verso 2, que diz que é melhor estar em uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, porque na casa onde há luto enxergamos o fim de todas as coisas. É claro que você discordaria, talvez, por um pensamento pouco direcionado ou pouco reflexivo. Nossa, a festa é muito melhor do que um funeral. Claro que sim, porque a festa tem alegria, a festa é muito legal. Todavia, o texto bíblico está englobando uma ideia de reflexão para vermos quão prejudicial e drástico é o pecado. Aonde há luto, você percebe que o pecado não é brincadeira. Aonde há luto, você percebe que o plano de Deus é muito melhor do que o que estamos vivendo agora. Aonde há luto, estamos vendo qual é o fim do ser humano, enquanto estamos distantes da perspectiva de Deus para a nossa vida, que é a vida eterna. Ou seja, o luto é a prova inequívoca do quanto o pecado é ruim, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, então, traz-nos a reflexão: se fosse eu a estar sendo sepultado hoje, como estaria a minha vida diante de Deus, a minha vida diante da minha família, a minha vida diante das pessoas? Que legado eu teria deixado? Que história ficaria para ser contada? Enfim, há o lado bom de se olhar segundo o sábio Salomão, porque é um momento de reflexão e entendimento que não vivemos a plenitude do plano de Deus para a nossa vida. Deus tem algo melhor. E por mais que a sua vida seja legal nesta terra, ela não se compara ao que Deus está preparando para a gente, porque a vida que Deus está preparando para a gente não tem mais a morte como intrusa. E aqui, por mais legal que seja a sua vida, ela é limitada por algumas décadas e a morte é repentina. Então, é melhor estar num lugar, segundo o sábio Salomão, para termos este tipo de reflexão.
Aí a gente, dá um estalo e acorda para saber que a vida não é exatamente como nós gostaríamos que ela fosse, mas ainda será. E a Ellen White tem um texto interessante. Com esse texto eu encerro dizendo: se fosse verdade que a alma vai direto para o céu no instante que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Todavia, não tem ninguém querendo morrer, a não ser que esteja com depressão, que a doença tem que ser tratada. Todo mundo quer viver. Se o indivíduo fosse dessa para uma melhor, todo mundo ia querer morrer. No entanto, você não tem as pessoas desejando morrer, porque há algo dentro de nós colocado pelo Criador que dá-nos sede para a manutenção da vida e não desejo pela morte. Quando temos desejo pela morte, repito, estamos vivendo algum tipo de depressão, que é uma doença e precisa ser tratado. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sede pela vida, porque servimos ao Deus da vida. E Ele nos quer dar vida eterna, nos quer outorgar vida eterna. Você aceita o plano de Deus para você? Eu sim, vamos falar isso com Ele? Obrigado, Senhor, pelo estudo desta semana e aceitamos o Teu plano de vida para nós e não de morte pretendida pelo maligno, em nome de Jesus Cristo. Amém.